Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem é novo aqui e não me conhece, meu nome é Patrícia, sou mãe do Gustavo e mãe da Lia, e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês mais um pouquinho sobre as minhas experiências com a maternidade e com todas essas coisas que envolvem as nossas crianças. Bom, gente, hoje eu vim falar sobre o Leukogen, tá? E falar para vocês o porquê o Leukogen é o melhor tratamento para aumentar a imunidade da criança. Qual é a finalidade do Leukogen no organismo, tanto da criança quanto da pessoa adulta, idosa, enfim, e o porquê que ele é tão bom. Mas antes de falar do Leukogen, eu tenho que contar para vocês um pouquinho sobre como eu cheguei até o Leukogen e o quanto foi bom esse tratamento para o Gustavo. Para quem é novo aqui e não assistiu nenhum dos meus vídeos, eu falo sobre o Leukogen em outros vídeos. Vou deixar linkado aqui no final desse vídeo para você que tem interesse em assistir mais e entender sobre a minha experiência com o medicamento. E o Gustavo, na verdade, ele começou a tomar o Leukogen por quê, gente? O Gustavo, desde que nasceu, com 15 dias de vida, o Gustavo teve a primeira crise, a primeira infecção respiratória, que acabou ocasionando numa bronquiolite, e dessa bronquiolite virou uma bronquite, uma asma, enfim, todos os diagnósticos que vocês consigam imaginar. Ele tinha muita secreção nasal na parte da face. Por mais que eu lavasse, por mais que eu aspirasse, tava sempre com aquele monte de coriza, acabava indo pro ouvido. Ia pro ouvido, ele tinha que tomar antibiótico. Teve meses que o Gustavo chegou a tomar antibiótico 3 vezes no mês. Sem contar a quantidade de internações. O Gustavo vivia internado no hospital. Antes de 1 ano de idade, eu passava mais no hospital com o Gustavo internado e em consulta do que com o Gustavo em casa. Então foi um primeiro ano horrível. Levei para pneumologista, levei para alergista, levei para otorrino, enfim, tudo que eles me passavam era um tratamento para essa coriza, né? Um tratamento com remédio pro nariz, que é uma prevenção. Me passavam bombinha, que ele já usou Seretide, várias Clenil, usou várias bombinhas. Nada adiantava, gente, nada adiantava. Ele chegou a ter que baixar o hospital para fazer antibiótico, de tanto que ele tomou antibiótico via oral e não fazia efeito. Ele teve que tomar, então, o intravenoso. Não teve como. Foi quando a gente quase perdeu o Gustavo. Ele teve uma parada cardiorrespiratória por causa de um medicamento administrado de forma errada, um antibiótico. Ele teve reação à ampicilina com uma outra substância que eu não me lembro agora. E a gente quase perdeu o Gustavo. Então foi assim um primeiro ano de vida horrível. O segundo ano foi mais ou menos, mas ele ainda adoecia muito. Eu procurava médico, não achava, e era antibiótico, antibiótico, antibiótico. Para quem não sabe, tá? O antibiótico, ele baixa a imunidade da criança. Ele destrói os glóbulos da criança. Ele acaba com o organismo da criança, com o intestino da criança e com a imunidade da criança. Ele baixa as vitaminas. E o que acontece? Os médicos hoje, eles não passam remédio para a criança para aumentar a imunidade da criança. Eles só sabem passar uma prevenção para o nariz, antibiótico, não deu certo aquele antibiótico, é outro antibiótico. E quanto mais antibiótico a criança toma, mais a criança fica doente, porque na verdade a imunidade dessa criança tá baixa. Muitas vezes, olha, e por muitos médicos que eu passei, médicos bons, gente, nunca me pediram um exame de imunidade pro Gustavo, nunca, tá? Foi quando o Gustavo, então, com 4 anos, internou o hospital, baixou o hospital. E por quê? Porque ele simplesmente teve uma febre, fazia muito tempo que ele estava com secreção nasal. Por ele ser autista, ele não sabia assoar o nariz, então eu lavava o nariz com bastante soro, eu tinha que aspirar o narizinho dele porque ele não sabia suar. Acabava que o grande volume, né, de lavagem nasal passava água pro ouvido, dava otite. O Gustavo colocou o dreninho, tubinho de ventilação, o famoso dreno, no ouvido. Foi aí que deu uma melhorada no ouvido, nas crises de otite, porém aquela parte nasal do Gustavo sempre a mesma coisa e nada resolvia. Tomou um Montelero com um determinado tempo, fez muito bem para ele. Foi a época que eu acho que ele ficou melhor, assim, que Montelero é um tratamento para essa parte alérgica da criança e ajuda também a criança a não pegar tanto vírus, né?
bactéria, mas também não resolveu ao longo tempo. Quando o Gustavo baixou ao hospital por causa dessa crise muito forte que ele teve, e a médica pediu um exame de imunidade, foi que ela viu que a imunidade do Gustavo tava, desculpa a palavra, mas um lixo, sabe? Tava horrível a imunidade do Gustavo, tava muito baixa. E foi num plantão médico que eu conheci o Leucogen, que é o famoso remédio para aumentar a imunidade da criança. Ele é um tratamento para vírus e bactéria. Ele tem uma ação de prevenção, ele faz com que a imunidade da criança aumente e a criança crie uma certa resistência para pegar esses vírus, tá? Foi através dessa médica que eu conheci o medicamento, comecei o tratamento, fiz o tratamento dos primeiros 30 dias, ele ainda não ficou bem, ele teve que tomar antibiótico nesses 30 dias, né, porque ele foi pro hospital muito ruim, então a médica deu antibiótico, mas deu Leucogen. Daí ele ficou assim, o primeiro mês ficou legal, mas ele meio que ficou gripadinho já no segundo mês. Eu disse, não, eu vou fazer o tratamento por conta, tá, gente? Eu fiz por conta, eu vou fazer o tratamento de 6 meses com o Leucogen. Gente, foi os melhores 6 meses da minha vida. O Gustavo nunca tinha ficado 6 meses sem ficar doente, sem adoecer. Então eu fiz por conta o tratamento no Gustavo de 6 meses. O Gustavo ficou super bem esses 6 meses. Se passou mais uns meses ainda depois que eu parei o tratamento, ele continuou bem, até que chegou a fase do verão e das piscinas. Sim, ele teve uma otite por ficar muito tempo com a cabeça embaixo d'água, por brincar muito na água, enfim. Nisso, o Gustavo já tinha caído o tubinho de ventilação, porque é uma coisa que cai sozinho, né? E ele acabou tendo otite, precisou tomar antibiótico de novo, e eu, por conta, iniciei o tratamento com Leucogen de novo. Fiz mais 6 meses de tratamento com Leucogen. Ele ficou super bem, nesse meio tempo não precisou tomar antibiótico. Até teve um dia que ele meio que teve uma rinite, assim, ficou uns 3 dias com o narizinho, com uma coriza, mas fiz a lavagem nasal, ele até então eu já sabia suar o narizinho dele, já tinha aprendido a suar o narizinho dele. Segui dando Leucogen e ele ficou mais um bom tempo sem ficar doente. Então, o Leucogen, ele tem uma ação que combate a bactéria e o vírus, essas doenças como é que eu posso explicar? Essas doenças infecciosas mais na área da face, na área nasal, tá? Ele também é muito bom para crianças que têm bronquite, bronquiolite, crianças que têm a tendência a concentrar maior a secreção nos pulmões. Não era o caso do Gustavo, sempre foi no seio da face o problema dele, né? Ele sempre teve essa coisa de sinusite, rinite, enfim, que acabava sempre se transformando numa otite. Então, foi muito bom. Ele é um remédio, sim, para aumentar a imunidade. Ele é muito eficaz. Se vocês fizerem o tratamento, vocês não vão se arrepender. Levem o nome do Leucogen até os pediatras dos filhos de vocês, porque muitas vezes o médico tá no automático, ele receita o antibiótico, ele não receita o remédio. E botem uma coisa na cabeça de vocês: a criança que faz tratamento com antibiótico, se ela não tomar remédio para aumentar a imunidade junto, vai passar 10 dias, 15 dias, ela vai ter que tomar antibiótico de novo, a imunidade vai baixar mais, ela vai ter que tomar antibiótico de novo, a imunidade vai baixar mais, até chegar em casa dessa criança acabar tendo uma pneumonia, tendo alguma coisa bem além do que só um problema ali, né, de uma bactéria ou um vírus. Então, gente, eu aconselho vocês a fazer o tratamento com Leucogen. É muito bom. Se vocês tiverem dúvidas sobre doses, de como administrei, preço, tudo, deixa aqui nos comentários. Comenta bastante esse vídeo, principalmente agora que a gente vai entrar nessa fase onde eles estão voltando para a escola. É bom fazer o tratamento com Leucogen. O Gustavo está super bem de saúde, não ficou mais doente, graças a Deus e graças ao Leucogen. Porém, ele vai voltar às aulas, as aulas dele começam agora no início de fevereiro. Eu já vou começar o tratamento para evitar que ele fique doente. Como ele tá bem, vou fazer o tratamento aí
fevereiro, março e abril, porque aqui a gente mora no Rio Grande do Sul, a gente tem um inverno bem rigoroso, né? Então, vou fazer um tratamento aí de 3 meses para evitar, então, também frio, bactéria, né, gripe, tudo que eu puder evitar, já vou preparar o organismo dele pro inverno, certo, gente? Não esqueçam de se inscrever no canal, comenta bastante esse vídeo, deixa aqui sugestões de vídeos que vocês gostariam que eu fizesse para vocês, coisas que vocês gostariam de assistir. Beijo no coração e até a próxima!